Um detalhe interessante de Provérbios, em relação ao livro de Eclesiastes, que será o próximo nosso, é que em Provérbios o nome de Deus, ou onde aparece Deus ou Senhor, o nome usado é Jeová, que foi o nome revelado por Deus para o seu povo de Israel. E em Eclesiastes, o nome usado no original hebraico é Elohim, que é o nome mais genérico de Deus, o nome de Deus na sua relação com a humanidade como um todo. É o nome que aparece em Gênesis, durante a criação do mundo. Então, Provérbios é a sabedoria para o homem do povo de Deus vivendo na terra. Não o homem tendo o Espírito Santo, não o homem na igreja, mas o homem de Deus, o povo de Deus vivendo na terra. E Eclesiastes é a sabedoria, mas para o homem em geral, genericamente. Então nós não encontramos muita coisa, vamos chamar assim, espiritualmente elevada nesses dois livros. São coisas bastante práticas. A gente poderia dizer que qualquer rei em Israel, o que se esperaria dele é que tivesse tanto o bom senso de andar de acordo com o livro de Provérbios, como também a consciência da nulidade do mundo, ou desta vida, como é apresentada no livro de Eclesiastes. O versículo 1 diz: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Eu creio que uma das primeiras lições, se não a primeira, que um crente aprende é a não confiar no homem, a não colocar o homem num pedestal. Isso é amplamente falado no livro de Romanos, e em Jeremias 17 tem um versículo que é sempre bom lembrar. Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O primeiro homem com o qual nós nos decepcionamos, na nossa conversão, somos nós mesmos. Porque aquilo que Paulo fala, aquela frase que ele fala em Romanos, é justamente durante o processo que muitos chamam de autoconhecimento, dentro da filosofia, das religiões orientais, existe muita ênfase no autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Eu me conheci a mim mesmo e achei péssimo, achei horrível, porque Paulo vai falar assim: na minha carne, eu sei que na minha carne não habita bem algum. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, quando nós
entendemos quem nós realmente somos, nós obviamente ficamos extremamente decepcionados conosco, né? E temos que nos agarrar no Senhor e confiar no Senhor, e deixamos de confiar no braço mortal de que fala Jeremias, e o primeiro braço mortal que nós conhecemos somos nós mesmos. Então seria um absurdo um cristão confiar em algum homem, colocar sua esperança num homem. A própria corrente do mundo vai levar cada vez mais a isso. Em Romanos capítulo 1, versículo 21, isso fala da humanidade em geral. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos, ou na sua razão, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, isso tem a ver com orgulho humano, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, a palavra aí seria substituíram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Esse é o princípio da idolatria. Mas é interessante que aqui não fala apenas de aves, quadrúpedes e répteis, e a gente pode falar assim, realmente, os povos mais primitivos, mais atrasados, adoram aves, quadrúpedes e répteis. Sim, mas os povos mais avançados intelectualmente ou socialmente adoram o homem, em semelhança da imagem, substitui Deus pelo homem. Então o homem passa a ser o centro de todas as coisas. E o homem passa a ser então objeto de admiração dos seus semelhantes. E isso é idolatria. Tanta idolatria, é tão idolatria quanto adorar um boi, uma vaca, uma galinha. É adorar um homem, um ser humano. Isso é muito comum, a gente às vezes não percebe o quanto isso é comum na sociedade ocidental. Mas a confiança no homem só leva à decepção. Porque o braço mortal é falho, né? Como fala em Jeremias, aquele que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, vai ser como tamargueira no deserto. Habitará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Em contrapartida, aquele que confia no Senhor, sempre tem abundância, sempre tem água, plantado junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. E esse não receia então o mal. E aqui, na nossa passagem, fala: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Nós podemos pensar assim, eu não queria admirar Hitler, né? Mas não é de Hitler que ele está falando aqui. Ele está falando de qualquer ser humano que anda segundo os seus próprios pensamentos, segundo a sua própria carne, porque o próprio Paulo fala, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O que habita? Mal, só malignidade. Então, eu tinha um livro uma vez que eu ganhei sobre os 12, eu acho que eram os 12 ou 7 grandes homens da era moderna, os grandes inventores industriais. E eu comecei a ler o livro, daí eu parei, eu não aguentei eram relatos assim, cada capítulo é sobre um grande homem, mas era muito cru, né? Era exatamente o que eram essas pessoas, não era nada romanceado, nem fantasiado, nem nada. E aí você vê, nossa, esse cara, para chegar nesse ponto que ele chegou da carreira, ou da indústria dele, ou das invenções dele, ele fez isso, ele roubou, ele enganou, ele fez tudo que era picaretagem para conseguir alcançar o que ele desejava. Mas são homens que são idolatrados, são homens que são vistos pela sociedade como grandes heróis. E basta ver a vida dos heróis, né, realmente, que nós encontramos na história, que eles não foram exatamente tão heróis assim. Muitos foram homens cruéis, que são exaltados hoje como heróis. Quando nós olhamos as maravilhas do mundo, as chamadas maravilhas do mundo, nós vamos encontrar uma pirâmide construída à custa de muitas vidas, e está lá, admirada, colocada como uma das grandes obras da humanidade. Nós vamos encontrar um Taj Mahal,
lindíssimo, né? Todo de mármore branco, maravilhoso, construído às custas da vida de muita gente e da visão dos seus arquitetos, que foram cegados, foram tornados cegos depois, para que não conseguissem construir outro palácio como aquele. O rei ordenou que eles fossem tirados a visão deles. Então a gente admira todas essas coisas, mas basta olhar um pouquinho a história disso. Por trás daquela fachada tão bonita, existe uma crueldade muito grande. E, no entanto, nós nos esquecemos disso, admiramos o homem. E invejamos os homens malignos. E desejamos estar com eles, e queríamos ser como eles. Porém, nós não percebemos o quanto que rastro de sangue existe, eles deixaram até chegar na posição em que estão. E que segurança é para nós, quando nós cremos no Senhor, que nós, a primeira pessoa ruim que nós descobrimos, o primeiro maligno, o primeiro homem maligno que nós conhecemos, somos nós mesmos. Porque para uma pessoa se converter a Cristo, ela tem que estar decepcionada consigo mesma. Ela tem que descobrir que tudo que ela adorou até então, tudo que ela seguiu até então, tudo que ela respeitou até então, não deu paz, não deu salvação, não deu perdão, não trouxe nada a ela. E essa pessoa que ela mais respeitou até então foi a sua própria pessoa. E aí a conversão nesse sentido também, uma morte, né? A gente sabe disso. O próprio batismo também tem uma conotação de morte. E nós entendemos também que o Senhor Jesus na cruz, Ele colocou um fim, basta, uma pedra em cima da criação segundo Adão, para que nele todas as coisas se fizessem novas. Então, aqueles que estão em Cristo agora, aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Inclusive aquele velho homem que hoje nós chamamos de velho homem, né? A nossa carne, que ela continua aí, fazendo as suas, mas nós sabemos que ela tem que ser mortificada. O Evangelho de João, no 2, nós temos um testemunho maior ainda, né? João 2, 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele é o único que podia apontar o dedo para todos e falar de todos. Mas ele não precisava de dar testemunho, nem ele sabia muito bem. Ele estava aqui exatamente por causa disso. Porque o que havia no homem era o pecado, e ele veio tratar desse assunto aqui na Terra. Nós vemos isso frequentemente, e nós mesmos muitas vezes fazemos isso. Quando vemos alguém em alguma falta, o primeiro sentimento que vem é falar: olha só o que essa pessoa fez, como é que pode? Isso é não conhecer a si próprio. Todo homem que, ao ver alguém em alguma falha, achar que o cara fez uma coisa que é inadmissível, é porque não se conhece, e um dia vai ter que ver que ele também é capaz de fazer a mesma coisa. Então, o que eu estou dizendo com isso não é que então vamos dar uma carta branca aqui para todo mundo fazer o que bem entender, porque ninguém pode falar um do outro. Não. O Senhor Jesus, sim, ele pôde fazer isso. Ele bem conhecia quem era o homem e sabia o que existia no homem. Não confiava em nenhum deles. E o que esses homens que ele está falando que ele não confiava eram os que criam nele, nos milagres que ele estava fazendo. O versículo anterior fala: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava em nenhum deles. Porque isso vai de encontro ao pensamento universal que temos hoje, de que, sim, existe alguma coisa boa no homem. Todos os romances, as novelas, os filmes que se vendem aí hoje, os de maior bilheteria, no fundo, a mensagem final é: olha, havia alguma coisa de bom em cada um deles. Ele perseverou, ele fez isso ou aquilo.
aqueles heróis que foram bem sucedidos na vida, ou aqueles até que hoje estão até mostrando que até no pior existia alguma coisinha boa, alguma coisa que trouxe, e não é. Agora, nós não temos a promessa de que vai tudo bem para nós aqui no mundo, que quando nós nos convertemos agora é um mar de rosas para nós. O que nós temos é que quando nos convertemos, nós entramos em conflito com o mundo, ou melhor, o mundo entra em conflito com a gente, porque não bate a mesma coisa, nós não estamos falando a mesma língua do que eles. Então, tudo que nós esperamos e depositamos a nossa confiança tem que ser em Deus, não em nós mesmos, mas em Deus, porque Ele não vai falhar. E isso, se nós paramos aqui no mundo e ficamos invejando aqueles que são bem-sucedidos, que o ditado, o fim justifica os meios, ou seja, se fizer tudo errado para no final dar alguma coisa certa, foi justificável que você fez errado, isso não funciona para nós. E de nós vermos essas pessoas fazendo essas coisas e ainda continuar tendo uma vida aí de regalias, tendo sucesso no mundo, se nós tivermos inveja deles, nós estamos exatamente fazendo a mesma coisa, achando que tem alguma coisa de boa no homem. Porque olha, eu estou aqui sofrendo como cristão, vivendo essa vida de conflito com as coisas do mundo, o mundo não bate com o que a gente pensa, e eles estão melhor do que eu. Eles não têm, parece que estão bem, então, mas se nós formos depositar nossa confiança em qualquer ser humano aqui na Terra, nós vamos ser decepcionados. E essa é uma das grandes razões porque muitas vezes em conflitos entre irmãos há divisões e separam, porque eles falam, bom, eu confiava tanto nele, agora não posso mais andar com esse cara, porque olha o que ele fez, olha o que ele aprontou. Como se ele não tivesse também a mesma capacidade. Então, é para se realmente meditar em termos de inveja, ter inveja do sucesso dos outros, ou até daqueles que, de um modo inescrupuloso, alcançam alguma fama ou algum valor nos padrões de si. Nós não temos que estar olhando para nada disso. O nosso objetivo é um homem que nós temos que estar colocando nossos olhos e depositando toda a nossa confiança. Esse homem está sentado à direita de Deus, Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo e nosso objetivo. A Ele devemos buscar cada vez mais estar perto dele. O resto, uns confiam em cavalo, outros confiam em carros. Eu, todavia, confiarei no Senhor, diz o Salmo, diz assim. Nós devemos aprender, e é um exercício no dia a dia, confiar em Deus. Nós falhamos muito em confiar em Deus. Nós vemos as circunstâncias e achamos que Deus nos abandonou, ou de que nada valeu tudo o que eu orei e não aconteceu nada, e assim por diante, né? Agora, como o Mário falou, dirigida ao povo de Deus, todas essas instruções, essas advertências, nós vemos que a sabedoria aqui, no nosso capítulo, nos fala de uma força, não uma força física, como era, por exemplo, a de Sansão. Sansão teve força física, mas faltou força moral em sua vida. E aqui no nosso capítulo, ele fala no versículo 5, o varão sábio é forte, o varão de conhecimento consolida a força. É justamente isso que tem sido dito. Deus já nos falou, se nós lembrarmos no Salmo que nós há pouco tempo lemos, o livro dos Salmos, no capítulo 73 ele falava assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos.
ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há percas na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. E assim ele continua, até que ele chega no desespero, ele fala, no versículo 13, do capítulo 73 de Salmos. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado, cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi, eu ofendei-os. Então nós vemos que se contarmos com a misericórdia de Deus para abrir nossos olhos a cada dia, para que possamos ver e entender o fim do ímpio, nós vamos ter um consolo em seguir a Deus. E da mesma forma, continuando agora pro cristão, nós vemos uma coisa paralela e que segue os conselhos de Deus. Quando Paulo exortava aqui a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, no versículo 7 em diante, Paulo diz assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, o que é manifesto agora pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então nós vemos aqui que Paulo demonstrava praticamente essa força que nos fala no versículo 5 do nosso capítulo de Provérbios. Não a força física, mas a força moral que Deus consentia que ele tivesse, para que ele pudesse ser firme na sua fé. E mesmo vendo os homens ímpios progredirem, ter toda a facilidade que eles têm, tudo que eles podem fazer, ele não se abalava com isso, porque no seu coração valia a pena todo esse sofrimento, todas essas aflições que ele sofria pelo conhecimento de Cristo e pela bendita esperança de estar um dia na glória junto com ele. Temos um pensamento, às vezes a gente fala de um assunto como esse, alguém poderia falar assim, então não vou mais confiar em ninguém, nem nos irmãos, nem em ninguém. Eu sempre me lembro daquele versículo que fala assim, Deus não viu iniquidade em Jacó. Não que Jacó não tivesse, mas Deus viu em Jacó aquilo que Cristo havia em Jacó. Jacó era justificado por Deus. E a passagem de 2 Coríntios fala
Agora já não conhecemos mais ninguém segundo a carne. E se conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos desse modo. Ou seja, quando nós olhamos para o que há de Cristo em nossos irmãos, aí a coisa muda totalmente de figura. Porque aquilo que há de Cristo nos nossos irmãos é aquilo que Deus olha. Deus olha segundo o prisma, ou segundo as lentes de Cristo. Como o irmão falou, isso não é para nós relevar o mal, mas de entender que existe algo hoje no salvo que é agradável a Deus. Mas o que é no salvo que é agradável a Deus? Aquilo que é de Cristo, aquilo que Deus fez na pessoa.